Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Lawrence. E eu sou Eli. Estamos aqui em mais um episódio do Lume Show. E nesse episódio, pessoal, a gente vai estar falando sobre os clássicos aqueles que todo mundo gosta. Mas não é qualquer tipo de clássico. São os clássicos que ninguém lembra, né? Os clássicos que quase ninguém assistiu. Eu vou deixar o Eli começar com o primeiro clássico. Olha, galera, boa noite, tudo bem? Então, hoje eu tô aqui com o Laura, a gente falar sobre os clássicos. E eu começo a minha lista falando de um filme que eu particularmente adoro. E eu tenho certeza que a maioria de vocês conhece, porém talvez não tenha visto, que é Zathura. Zathura, uma aventura espacial, é um filme de ficção científica que foge totalmente dos outros filmes de ficção científica da época, como O Homem Sem Sombra, Eu Sou a Lenda e por aí vai. Em Zathura, a gente tem duas crianças, dois garotos de 10 anos, que é o Danny e o Walter, que o Danny é interpretado pelo maravilhoso Josh Hutcherson, eu não sei falar sobre o nome Eu acho dele. que é Hudson. Hutcherson, deve ser alguma coisa Eu assim. acho que é isso. Eu tô Que ligado também que é. fez o Peter em Jogos Vorazes. Não, sim, eu sei quem é. É, divo. Enfim, aí em Zathura a gente tem o Danny e o Walter, né, que são os dois personagens principais. E aí eles encontram um jogo de tabuleiro no meio da guerra entre irmãos que sempre tem. E o jogo de tabuleiro acaba levando eles para o espaço. E lá eles enfrentam aliens, tem dinossauros. Dinossauros não, são aliens em formato de dinossauros, alguma coisa assim. Tem a irmã congelada deles e tem um astronauta desaparecido. E eu coloco esse filme na minha lista porque eu acredito que é um filme que, se você nunca viu nenhum filme de ficção científica, comece por esse, sabe? Porque é um filme muito bom. E eu tenho certeza que há vários outros de ficção científica muito mais trabalhados, produzidos, com roteiros melhores e por aí vai. Porém, eu acho que Zathura a gente ganha um espaço no meu coração e também de várias outras pessoas, devido a ser duas crianças ali jogadas no meio do espaço e no final tem toda uma lição de amor entre irmãos, cumplicidade, etc. Eu acho que esse filme é um clássico que eu acho que todo mundo deveria assistir pelo menos uma vez na vida. Também tem aquele negócio, né? O Zathura, ele é um filme da sessão da tarde, né? Então, tipo assim... Eu não, tipo assim, eu assistia a sessão da tarde, mas eu não assistia com frequência porque eu ficava na escola. Sim. Mas, tipo assim, já assisti alguns filmes da sessão da tarde, lembro de Zathura estar passando e talvez eu já tenha visto. Eu vou ser sincero, eu não lembro. A gente sempre pega alguma parte do filme, assim, jogada no comercial, algo assim do tipo, mas eu acho que se você for pegar pra ver Zathura, isso vale muito a pena. Porque é um filme dos anos 2000, de 2005, então provavelmente ruim não é, né? Então, assista Zathura, vale muito a pena. Enfim, só puxando o gancho, você falou de Sessão da Tarde. Também é um clássico, mas eu não queria colocar ele aqui nesse tema, até porque a gente já tá falando de um filme da Sessão da Tarde, mas um dessa época que eu lembro bem é Ponte pra Terabitia. Nossa, é Cara, muito bom, passava na Record. Não, cara, eu lembro, tipo assim, eu assisti Ponte pra Terabitia ano passado, em 2024. Caralho, eu chorei, mano. Ai, com sério? 21 anos eu chorei. Eu naquele acho que filme. eu vi esse filme uma vez só que tem uma cena final onde o personagem que é feito pelo Josh, ele corre na floresta, aí tem uma Sei. sombra, Ah, etc. que aparece a irmã dele? Nossa, Que ele tá- Nossa, eu lindo. traumatizei. Ah, Aquela sim. cena pra mim me traumatizou. Eu acho que eu nunca vi esse com filme de certeza novo. a gente vai falar de Ponte pra Terabitia, Sim, porque, com certeza. porque Ponte pra Terabitia é muito foda. É e muito é outro bom. clássico que eu não queria, que não estava escrito pra entrar aqui, mas pode entrar também. Exatamente. Obrigado, Josh. Hutcherson. Obrigado, Ponte pra Terabitia. Agora, o próximo filme que eu queria falar, tipo assim, eu não achei que eu ia falar desse filme tão cedo, na verdade, que é o meu filme favorito, olha só, que é o Beleza Americana. Tipo assim, cara, eu sou tão fã de Beleza Americana que o meu primeiro contato com o filme foi em agosto de 2023. De agosto de 2023 para janeiro de 2024, quantas vezes você acha que eu vi esse filme? 21. Quase 8. Eu assisti esse Eu assisti esse filme 8 vezes. E aí eu assisti ano passado de novo, e de novo, e de novo, e mais 1000 vezes. Porque assim, cara, Beleza Americana, ele virou um clássico, porque ele é um filme dos anos 90, ele é de 99. E tipo assim, 99 pra 2000, ele é o ano do cinema, né, cara? Tem Sim. Matrix, tem Psicopata Americano, tem tipo assim, tem um monte de filme assim. Titanic, eu acho que é dessa época, eu acho que Titanic é de 2001, sei lá. Qual que é a sinopse de Beleza Americana? É o que eu vou falar, mas só contando primeiro do porquê que ele virou um clássico, porque no meio de todas essas coisas aí, o Beleza Americana ainda conseguiu ganhar o Oscar, e não só o Oscar. Olha só, os prêmios que ele ganhou no Oscar de 2000. Ele ganhou o prêmio de melhor filme, Sim. teve um melhor diretor, que é o Sam Mendes, ele fez também o 1917,
que eu tenho preconceito, é um filme de guerra. Que é o do... que tem o Harry Styles? Eu não sei, eu sei que é filme de guerra e eu tenho preconceito não gosto com de filme filme de guerra. Eu também tenho preconceito. 007 Operação Skyfall? Qual que é? Ah, tem a Adele. Por causa da música. Exatamente, Eu lembro é esse desse. mesmo. Aham. Mas enfim, são esses 2 filmes que ele fez. E o Kevin Spacey, que infelizmente ganhou o prêmio de melhor ator. Quem é Kevin Spacey? É o Kevin Spacey, aquele da polêmica. Kevin Spacey? Você não lembra quem que é o Kevin Spacey? Não conheço esse. Você não tá sendo irônico, não, né? Não, realmente eu não sei. Atuou em House of Cards, diz a produção. Sei qual é. Você sabe quem é? Qual que era o personagem dele, produção? Você sabe? Acho que ele é... Eu acho que ele é produção não protagonista, lembra. não? Mas enfim, acho que já deu uma clareada. O protagonista de House of Cards. Uhum. Enfim. E aí agora, finalmente, depois de tanto falar de Beleza Americana, vamos pra sinopse de Beleza Americana. Sim. Cara, Beleza Americana basicamente conta a história do Lester, que é interpretado pelo Kevin Spacey, e da família dele. E, tipo assim, ele é um filme que ele não tem nada demais, sabe? Não tem, tipo, não tem nenhuma porrada, nenhuma ação, nem nada. Só tá contando a história da vida dele, da família dele, naquela América, assim, toda desordenada, sabe? Só que o grande ponto do filme é que ele é uma crítica àquela família de comercial de margarina, sabe? Aquela família padronizada, genérica. Padronizada, genérica. Pra você ter ideia, tipo assim, ele é um bostão no filme, sabe? Sim. Tipo assim, e a mulher dele tem vergonha dele no filme, sabe? Só que ele tem vergonha porque ele não é aquele homem bem-sucedido. Ele tem vergonha da própria vida, digamos assim. Ele tem vergonha da própria vida e a mulher dele tem essa vergonha porque ele não é o cara bem-sucedido. Só que o que eu acho que é mágico nesse filme é que é tudo implícito, Sim. sabe? Eu gosto de histórias que são implícitas no que elas vão falar. Tem uma cena, sem querer dar muito spoiler, porque eu não vou falar quem faz e quem deixa de fazer o quê, mas tem um personagem que é um coronel lá, que ele se muda pra vizinhança, e aí quando ele chega na vizinhança, um casal gay vai receber ele. Ele fica putaço, porque ele é coronel e é um casal gay, e, enfim, o estereótipo. Sim. E aí quando ele tá andando no carro, ele fala com o filho dele. O comentário que ele faz é tipo, essas bichas me dão nos nervos. Sim. É uma parada assim que ele fala. E aí o moleque, né, o filho dele fala, tipo, pai, você não devia falar dessa forma. E aí o pai, ele vai, e tipo assim, ele olha pro filho com a cara feia e começa a rebater, sabe? Meu Deus, é o pai do E- Nicolas Ferreira. E aí, tipo assim, e aí basicamente, e o moleque muda o discurso. Aham. Aí, deu pra entender, é um filme Sim. que ele é, tipo assim, ele vai muito nas nuances. Você sabe que o moleque mudou o discurso pelo medo da afronta do pai. Sim. E o enredo não precisa te falar isso. Enfim, Beleza Americana é basicamente isso. Ele vivendo a vida dele, com a família dele. Mas aí acontece uma coisa no filme, que faz parte da sinopse do filme, que é o Kevin Spacey, né, o Lester, se apaixonar pela melhor amiga da filha dele. De 17 anos de idade. Ai, galera, posso? Que filmes favoritos são esses, Gabriel? Não, eu te juro. A gente tem que parar e assistir Beleza Americana aqui. Eu vou comentar um dia inteiro sobre Beleza Americana. É de que ano, Beleza Cara, Americana? é de 99. Aham. Mas, tipo assim, por mais que a história seja um negócio que tu vai se afastar, assim, ainda assim ela é uma história com muitas camadas. Igual o exemplo que eu expliquei que acontece no filme, sabe? São, tipo assim, muitas camadas no filme. E é o que eu falei, ele acabou virando um clássico, mas eu acho que por ele não ser aquela parada estilo Matrix, Titanic, Sim, aquela sim. parada que tem muita ação, tem muita coisa, acabou virando um clássico meio que esquecido. O que trabalha mais nele é a questão do roteiro implícito, Cara, né? A implicidade dele. Eu gosto muito disso, mas eu acho que ele é 10 na questão dos personagens. Tem uma artista que é a Tora Bright, você não deve conhecer, ela fez pouquíssimos filmes, que ela faz a filha do protagonista. Aham. Ela é a melhor personagem daquele filme disparado, é impressionante. Você consegue entender tudo que a personagem tá sentindo e, tipo assim, sem ela falar o que ela tá sentindo, ela tá fazendo as ações dela e você sabe. O filme é muito explícito, digamos O assim, filme, ele, tanto o tipo roteiro assim, como as ações também. Exatamente. E eu gosto de histórias assim. Eu gosto de histórias que as coisas acontecem e não precisa o cara chegar e estar falando assim, olha, o personagem tomou tal decisão por causa disso, Aham, disso e aham. daquilo. Não, esse filme é inteligente. Ele não te trata como idiota e ele consegue desenvolver as coisas muito bem. Ah, sabe? muito bom. Eu gostaria de falar mais, mas Eu colocaria acho na que minha se eu lista. falar, Eu colocaria na minha eu lista, acho que mas se eu falar só mais, pelo eu vou soltar casal gay. spoiler. Eu coloco só pelo casal gay. Não pelo Kevin alguma coisa. Kevin Space. Tem mais de um gay no filme. Vou colocar na minha lista. Vou Eu assistir não vou hoje, falar, atenção. Porque senão vai ter spoiler, mas Ih. o grande plot do filme é esse. Vamos lá, Sua galera. Saindo de Beleza Americana, eu coloco aqui na minha lista como meu segundo clássico não assistido, clássico que todo mundo deveria assistir, é O Rei do Show.
Rei do Show é um musical e eu sou apaixonado em musical. Ano passado teve o Wicked, eu acho que a maioria das pessoas viram o Wicked, já ficaram sabendo. O Wicked, Defying Gravity, o vocal belíssimo da Cynthia Erivo. Mas eu sou muito fã de musical desde o tempo que eu me conheço por gente. E Só há 21 anos. Só há 21 anos, bem novinho, graças a Deus. E lá em 2017 foi lançado o Rei do Show, interpretado pelo maravilhoso Hugh Jackman. Hugh Jackman, cara, Hugh ele Jackman. é o Wolverine, Ele você é tá o- ligado? Hugh Hugh Jackman, a produção diz que é Hugh Jackman. Hugh Jackman. Eu sou péssimo em falar sobre o nome Em dos atores. pronúncia. Em pronúncia. Pessoal, perdão, nós Perdão não a pronúncia, galera, eu não sou tão profissional. Nós não somos americanos, tá, É. galera? Então O paciência Huguinho, conosco. o Hugo Jackman, o Hugo, o Wolverine, ele interpreta o personagem principal do filme, que é um cara que se sente sozinho numa cidade dos anos 90, junto com a esposa e as duas filhas, e ele quer algo mais para a vida dele. Então ele começa a construir um circo. A família da mulher dele simplesmente não apoia ele, claro que não apoia, porque segundo eles, o rei do show, né, como diz o próprio filme, ele é um cara desleixado, que só acredita em sonhos, não é pé no chão, não quer trabalhar com algo de verdade, por aí vai. E o Rei do Show, eu gosto muito desse filme devido às músicas que ele traz. Lá nos personagens, né, do circo, a gente tem a Mulher Barbada, a gente tem o cara que assopra fogo, a gente tem um homem que é todo albino, né? Então, são personagens muito caricatos, bem genéricos de circo mesmo, só que eles são muito bem trabalhados. E todos eles têm uma própria história. E o filme explora muito disso. Tanto os personagens do filme, como também o do protagonista. Eu acho isso bacana porque tudo é trabalhado de acordo com as músicas que cada um canta. E eu acho isso maravilhoso. Minha música favorita do filme é This Is Me. Ela foi gravada pela cantora Kesha. No filme ele é cantado pela Mulher Barbada. Então, é uma cena muito bonita que fala dos personagens. Tem uma cena que, eu não vou dar spoiler também, mas tem um baile, né, que o prefeito da cidade convida o dono do circo, né, o rei do show, e ele proíbe que o pessoal do circo vá. E aí acontece uma dança, uma música muito boa, muito feroz, muito volátil, algo tipo assim, esplêndido de se assistir. E o Rei do Show, ele foi trabalhado desde 2009. O diretor do filme, que é o Michael Gracie, é o primeiro filme dele, aliás, então acho que só de primeira, assim, ele acertou muito fazendo o Rei do Show. E é difícil acertar na primeira. Nossa, demais. Então o Michael é o Michael Gracie, perdão a pronúncia novamente. O Michael, ele já tinha esse plano de fazer o Rei do Show desde 2009, e desde 2009 ele queria o Hugh Jackman como protagonista do filme, e veio aí em 2017. E o Rei do Show, por ser um musical, ele ganhou bastante prêmios. Entre eles, ele ganhou a melhor canção original e o Grammy por melhor trilha sonora. No prêmio de melhor canção, ele ganhou no Globo de Ouro, que, aliás, a gente poderia comentar, puxando aqui para o Globo de Ouro, temos a Fernanda Torres ganhando Ainda Estou Aqui, né, em Globo de Ouro. Comente um pouquinho. Mas enfim, e aí aquele negócio, a gente foi indicado também pro Oscar de melhor filme do Ainda estou aqui. Cara, eu não esperava Foi por hoje, isso, foi sim. hoje. Foi hoje na data que estamos gravando. Na não data, na data que faz sai uma esse hora, episódio. mais ou menos. Mas, cara, eu não achei que a gente fosse ser indicado pro melhor filme do ano. Mas eu acho Porque que... aquilo, né, eles vão sempre lamber Hollywood. É claro, né? Mas tem várias polêmicas em relação a esse Oscar também, que iremos comentar futuramente, Pode é ser, claro, sim. óbvio. Mas voltando aqui aos clássicos, né? Eu só peguei esse gancho do Globo de Ouro pra falar do Fernanda Torres, né, galera? Necessário, A gente não necessário. poderia deixar passar em branco. Em relação ao Rei do Show, é mais ou menos isso que eu falei com você. É um filme muito feroz, é um filme muito bonito de assistir, os visuais deles são muito bons em relação ao circo, em relação às músicas, às danças. Eu acho que todos os personagens também são muito... como posso falar, principais. Eu digo, cada um tem uma ambientação diferente, cada uma tem uma história diferente, muito bem construída, sabe? Não é aquele que, tipo assim, tem um personagem aqui, ele é ligado a outro. Cada um, no filme de O Rei do Show, tem uma história própria, tem uma trajetória própria. Eu acho isso muito bacana, principalmente no musical, porque as canções falam muito sobre eles, etc. E acredito eu que O Rei do Show vale muito a pena você assistir, porque ele foi um filme que fez muito sucesso em 2017, por ser um musical. A maioria das vezes o musical ele sempre não é muito bem recebido pela crítica. A gente tem aí como exemplo Coringa 2, que mesmo com a Lady Gaga e o Joaquin Phoenix não foi muito bem recebido pela crítica, mas para um musical dar certo como O Rei do Show e também muitos outros, é realmente porque vale a pena assistir. Então
recomendo a vocês assistir O Rei do Show, pelo menos uma vez, pelo menos assistir as músicas e os clipes, porque realmente vale muito a pena. Beleza. Agora vamos pro próximo. O próximo filme que eu queria falar é um filme do Alfred Hitchcock. E não é o filme que você tá pensando, não é Psicose, não é Esquema pra Matar. É Janela Indiscreta. Janela Indiscreta. Eu coloquei ele nessa lista porque, tipo, ele é um filme do Hitchcock, isso faz praticamente dele automaticamente ser um clássico. Só que ele não é o primeiro filme do Hitchcock que as pessoas pensam quando falam do Hitchcock. É sempre o Psicose, aquela cena da banheira, até os pássaros a galera lembra mais do que esse aí. Só que esse aí eu acho ele, tipo assim, muito foda. Eu assisti Psicose e logo depois do Psicose eu assisti Janela Indiscreta. Então deu pra fazer a comparação. E eu vou soltar aqui a primeira burrada desse podcast, que é dizer que Janela Indiscreta é melhor que Psicose. Mas, tipo assim, o que fala Janela Indiscreta? Janela Indiscreta conta a história do Jeffers. É Jeffers? Isso, conta a história do Jeffers. E, basicamente, o Jeffers, ele é um fotógrafo que ele quebrou a perna. Sim. E ele quebrou a perna e ele fica lá na casa dele agora, espiando as pessoas. Tipo, ele literalmente fica fazendo fofoca da vida das pessoas. E aí ele acaba presenciando um assassinato na janela. Ele suspeita que ocorreu um assassinato. Mas não é nada confirmado, ele só suspeita. Fala assim, pô, acho que ocorreu um assassinato aqui. E aí ele começa a comentar disso com a Lisa, que é a esposa dele no filme, que eu não lembro quem interpreta. Basicamente, eles vão e começam a desvendar, tentar entender o que tá acontecendo. E eu acho muito foda, porque esse filme ele consegue trabalhar a história inteira em 2 cenários, cara. Na janela, né, do personagem, do Jeffers, e no exterior, na janela da vizinhança. Tem um filme muito bom, que eu não sei se foi inspirado em Janela Indiscreta ou não, que se chama Os Observadores. Eu acho que é Os Observadores, tem aquela menina que faz Euforia. A Sidney, não, a Sidney alguma Sidney coisa. Sweeney. Exactly. Tem um filme deles que é muito bom, que também tem dela. Também tem o Justice Smith, que é praticamente essa história. Eles veem não foi um assassinato, no caso, é uma traição pela janela do apartamento deles. E aí eles mantêm contato com o casal que foi traído, né, que obteve essa traição, pela janela, e eles ficam o dia todo observando esse casal, observando o casal pra ver se vai ter traição, se vai acontecer algo, um monte de coisa, acontece um assassinato na outra janela, e por aí vai. Eu não sei se foi inspirado em Janela Indiscreta, só queria comentar isso mesmo. Comentando sobre Janela Indiscreta ainda, ela foi baseada num livro que eu tô lendo aqui, gente, porque pelo amor de Deus, né, eu não vou falar inglês aqui. No livro It Had to Be Murder, de 1942. Então, assim, ele foi baseado num livro, e o filme, ele vai pra uma linha tão complexa que tem uma hora que chega um detetive lá na casa, o cara contrata um detetive e tal. O detetive acha, tipo assim, mó besteira. O detetive fica tipo, cara, por que você me chamou? Não tem nada acontecendo. E aí tem uma hora que o detetive, ele solta uma frase, que é... Eu não vou lembrar a frase que ele fala exatamente, mas basicamente o que o filme quer dizer é, talvez o que você esteja pensando que tá acontecendo, não tá acontecendo, sabe? O filme, paranoia. O filme, ele abre margem daquele ponto de vista de, tipo, o que você tá vendo não necessariamente é a realidade. É uma fração, é a fração da realidade que você tem com você. O filme, ele fala isso, e ele abre a possibilidade, né, do espectador de não ter ocorrido um assassinato. Se aconteceu ou se não aconteceu, é óbvio que eu não vou falar aqui, mas o filme, ele chega a abrir isso, e eu acho muito massa o filme entrar nessa discussão, né, de, o que você vê pode ser, na verdade, só uma fração do que está acontecendo. É como se você não tivesse visto a história inteira. É como se o filme, ele tenta trazer isso aí, tipo assim, e não só isso, todas as histórias daquelas janelas ali da vizinhança, você consegue entender tudo o que está acontecendo, saber a dinâmica de todo mundo ali, Sim. de cada família, tipo assim, é um negócio completo. Eu acho que pro cara fazer uma história com 2 cenários e essa história dar certo, é porque o cara é muito foda. Até porque foi o Hitchcock que fez. Eu acho que pra dar certo uma história assim tem que ser muito bom, porque Os Observadores, que eu comentei com você, com a Sidney Sweeney, é horrível. Nossa, péssimo esse filme, odiei ver. Assistam, vale a pena, galera. Ou seja, é o Janela Indiscreta que deu errado. Nossa, agora você arrasou. O que eu falei, pra você escrever em 2 cenários, você tem que ser muito foda. Tem que ser muito bom. Eu acho que... Eu assistiria esse filme, eu gosto bastante dessa questão de mistério, cara, de paranoia. Você não vai se arrepender, é muito bom. Fica a recomendação pra todo mundo, assistam Beleza Americana, Janela Indiscreta, assistam tudo isso. Bom, muito bom.
Eu vou falar agora sobre Estrelas Além do Tempo. Eu não Antes de sei- você falar de Estrelas Além do Tempo, só vamos pro momento que a gente sempre faz, né? Que é de agradecimento. É verdade. a Gente, gente hoje eu tenho que agradecer a produção que trouxe água pra mim. Muito obrigado, tá aqui minha Valeu, água. produção. Obrigado, produção. Agradecer também ao Univale TV, que sempre cede o espaço aqui para nós. E eu queria agradecer também ao meu amigo Daniel, o Daniel Zalkman, que está me ajudando a editar vídeo, a renderizar o computador. bonitinho. Porque o meu computador ele tem um processador de 2010, então ele não É um renderiza positivo. Ele é quase um PC da positivo. E- Então, assim, vou colocar o arroba dele aqui também, se vocês quiserem conhecer o trabalho dele. Enfim, pode prosseguir. Bom, galera, a gente começa falando sobre Estrelas Além do Tempo. É um filme muito especial pra mim, tipo, muito mesmo, porque é um filme que me tocou bastante quando eu assisti. É um filme de alguns anos atrás, ele se passa em 1960, na corrida espacial. Alguns anos atrás, em 1960. Não, eu assisti o filme alguns anos atrás. Mas enfim, o filme se passa em 1960. Ele é inspirado em 3 mulheres da vida real, uma história real. Que no meio da corrida espacial, no ápice da corrida espacial, a gente teve a Katherine Johnson, a Dorothy Vaughan e a Mary Jackson, que foram 3 mulheres muito importantes para a NASA naquela época, porque tinha toda aquela questão de o homem que chega à Lua primeiro, e etc, blá blá. E aí elas eram consideradas máquinas humanas, elas faziam cálculos enormes, cálculos que tinham diversas variáveis, de uma maneira muito mais rápida, de uma maneira muito mais inteligente. E elas eram 3 mulheres pretas, então imagina você ser uma mulher num ambiente como uma empresa da NASA e ainda por cima ser uma mulher preta. Então, tipo assim, cara, elas fizeram história, elas literalmente fizeram história. E já no filme, elas são interpretadas respectivamente pela Taraji Henson, a Octavia Spencer e a Janelle Monáe. Eu acho que é Monáe mesmo, certo? E é um filme que é muito especial pra mim devido a essa sinopse e também pelo fato de ser um filme que fala muito sobre essa questão do machismo naquela época, do racismo. Então, tem uma cena do filme que eu gosto bastante, que a Octavia Spencer, né, que ela faz a Dorothy Vaughan, ela vai no banheiro dentro da NASA. Só que na empresa não tem banheiro para mulher. Ela tem que sair da NASA e ir para um local um pouco mais próximo, ela vai a pé, até chegar no banheiro de lá. E aí, ela vai fazendo isso durante a carreira dela, chega um momento que ela simplesmente fala assim, não quero mais isso, tô cansada disso. E ela simplesmente junta todas as mulheres que trabalham lá também e fazem um protesto em relação a essa questão do banheiro. Então, tipo assim, tem outras cenas fantásticas desse filme também, além dessa, mas é um filme que toca muito em mim porque, poxa, elas batalharam muito para ser o que elas eram naquela época, sabe? Então, esse título que elas tinham de computadores humanos não bastavam para elas serem respeitadas igual qualquer outra pessoa dentro da NASA. Então, a gente vê como a história é feita porque a gente não imaginava, muitas pessoas não imaginam, na verdade, que dentro da corrida espacial, nos anos 60, em todo aquele caos de quem chegaria à Lua, teve essa importância de 3 mulheres para a história da humanidade, porque provavelmente se não fosse por elas, a gente nunca teria chegado à Lua, ou provavelmente outro país teria chegado à Lua antes dos Estados Unidos. Então, são mulheres essenciais para a história, é um filme essencial para a gente reconhecer um pouco, tanto da história, né, da astrologia, astronomia. Gente, hoje eu tô péssimo, acho que faltam uns remédios para mim hoje. Astronomia, mas também como as pessoas se comportavam naquela época, sabe? Eu não, tenho certeza. Esse filme, ele encaixa muito bem em qualquer momento da sua vida. Você pode assistir ele em qualquer momento da sua vida, porque ele vai fazer sentido. Porque, querendo ou não, essa questão do machismo, do racismo sempre vai existir. E é cansativo. Então, vale a pena assistir Estrelas Além do Tempo. Assistam, por favor, Estrelas Além do Tempo. Se eu não me engano, esse filme tá disponível na Globoplay. Se eu não me engano, mas caso... Não temos certeza, hein, Não galera? temos certeza, mas caso não esteja, joga no Google aí que você vai achar. E o próximo filme que eu queria falar é um clássico moderno, que quando ele saiu ele foi muito falado, mas eu acho que ninguém mais fala dele. Eu não sei nem se ele encaixa nessa categoria. Eu coloco ele nessa categoria por causa da história por trás dele, que é o Boyhood. Você conhece? Boyhood? Boyhood. Talvez você não conheça pelo nome, mas você com certeza lembra da história de um Boyhood. filme que foi gravado da infância do moleque até ele virar adolescente.
adulto. Conta esse Com sinopse. certeza você já ouviu essa história. Conta a sinopse pra gente. Então, esse filme ele é um filme de 2014 e ele conta a história do Mason. Eu não lembro o ator que faz ele agora, mas enfim, esse filme ele vai contando a história dele desde quando ele é moleque, dos 7 anos dele, até quando ele tá, tipo, na faculdade. E é isso, o filme literalmente conta a história dele. Só que uma curiosidade, é o que eu falei daquela notícia no princípio, quando esse filme saiu, viralizou muito a notícia de o filme tá sendo gravado desde que ele é criança. E é verdade. Peraí, o filme é o mesmo ator desde que ele era É o mesmo criança? ator, tipo assim, a primeira cena ele começa com 7 anos. A outra ele tá com 8, Mentira! tipo assim, é o mesmo ator. Quanto tempo demorou pra gravar esse filme? Cara, se eu não me engano, foi de 2002 até 2013. por Nossa, aí. imagina o contrato dessa Cara, criança, gente. Nossa, trabalhar... É um trabalho de 11 anos, velho. Exatamente, Nossa, já meu tá sonho muito é ter um próximo de trabalho assim. aposentar, né, Ai, cara? olha, sério. Mas, enfim, a nossa Maísa. E aí é aquele negócio, né, cara? O filme ele conta a história da vida dele. E é um filme que ele tinha tudo pra não funcionar. Nossa, realmente me pegou de surpresa. Ele é um filme que ele tinha tudo pra não funcionar, porque, tipo, cara, quem que vai querer ver a história da vida do cara? Mas tipo- não tem nada de especial, digamos assim, na história da vida dele. É só uma pessoa normal. Mas é o ponto que eu falo. Além do filme ele ter ficado conhecido por causa disso, ele criou um personagem, tipo, sensacional do moleque, sabe? Também pelo fato de ser o mesmo moleque desde a infância, o filme ele acaba criando aquela conexão sua com o protagonista, sabe? Ele é um filme que você tá assistindo, você tá rindo deles conversando, e aí do nada você começa a refletir que a vida tá passando e o tempo tá acabando. Nossa. É literalmente um filme Pera aí, sobre Gabriel. a vida. É literalmente um filme sobre a vida. E é o que eu falei, é uma parada que não deveria funcionar, porque quem que vai sair assistir um filme de 2 horas e meia contando a história da vida de uma pessoa? Sim. Mas, tipo assim, é um filme que ele é extremamente bem avaliado, tipo assim, segundo, ele tem 98% no Rotten Tomatoes. Nossa, E- agora você falou um inglês babadeiro, tá vendo? Sempre. É, gata. E ele é, pelo The Guardian, ele foi considerado um dos melhores filmes da década, né? Da década passada, no caso. Nos anos 90? Dos anos 2000. Putz. 2010. Hoje eu tô péssimo, gente. Hoje Então, eu tô assim, péssimo. é um filmaço, cara. Tipo, é um filmaço mesmo. Uhum. E além de tudo, tem musiquinha do Coldplay. Mas a musiquinha do Coldplay é muito vibe adolescente, chinês, sabe? E tem, Aqueles Sparks, referência a Hello, Dragon Ball. Yellow. Quando Dragon Ball? tem referência a Dragon Ball. Ixi. A porta do quarto do moleque é do Dragon Ball. Tirando o filme da minha lista. E aí toda cena que passava cena de Dragon Ball, eu adorava. Eu nunca assisti Dragon Ball. Você tem nunca que assistiu assistir. Dragon Ball? Pode isso, produção? Nunca ter assistido Dragon Ball? Eu nunca Absurdo. Você também nunca assistiu Dragon Ball, assisti. produção? Dragon Ball não... Eu Nossa, prefiro que- Pokémon. Que Eu prefiro mundo que Pokémon. vocês estão? Você Pokémon é um prefere clássico, eu acho Qual que que é você qual que é seu inicial do Pokémon? A gente Bulbasauro. mudando o assunto totalmente. Bulbasauro. Aqui. É o Bulbasauro? É meu Pokémon, um dos meus Pokémon favoritos, o Bulbasauro. Próximo Tem, filme. tem aquele que... O Articuno, que é o dos lendários que eu gosto. Não, peraí, vamos voltar aqui aos tópicos, Vamos filmes? voltar aos tópicos. Voltando Ele- aqui. Ele já falou a opinião errada porque ele já falou Bulbasauro. Ele já falou Bulbasauro. A produção já falou também É o merda, já falou Lugia, que é outro Lugia. lendário divo. Mas enfim, todo mundo já falou coisa errada aqui, né? Porque o melhor Pokémon, óbvio que é o Squirtle. Você e falou o do Mewtwo. Kevin Space. Mas claro, o melhor Pokémon... Para, o Charmander não é melhor que Squirtle, produção, jamais. Mas enfim, pra não dar briga, um dia a gente vai fazer um episódio de Pokémon e a gente vai Nossa, se a gente bater. podia falar sobre Pokémon. A gente vai se bater, vai se matar aqui nesse episódio de Pokémon. Os melhores filmes do Pokémon. É, Você tava falando sobre Boyhood. sim, aí agora é a sua vez. Bom, eu não assisti Boyhood, eu gostei bastante da sinopse. Me lembrou muito o filme de As Vantagens de Ser Invisível. Devido a essa questão da adolescência. Que cara é essa? Eu não entendi. Eu assisti as Vantagens de Ser Invisível. Cara, é um filme lindo. Ah, Ele cara, na caminhonete com os braços abertos, igual Não, Titanic. aquela cena, Coisa nossa, linda. aquela cena é foda. E a música que toca naquela cena é muito foda. Nem sei qual é. Heroes. É uma música que toca no Stranger Things. Heroes. Depois eu te mando essa Eu música. nunca ouvi. Eu vou colocar o nome dessa música aí na edição, bem, vocês acessam Mas A também. Vontade de Ser Invisível também é muito bom, é um clássico. A gente vai É um falando, a gente vai clássico. lembrando de outros filmes muito bons. É um clássico, mas eu não acho tão bom assim. Prossiga. Dá licença, ô Gabriel. Ô Lawrence. Vamos lá, galera. Agora eu vou falar sobre o cinema nacional. Nosso querido cinema nacional. Valorize o cinema nacional, aliás. Eu vim falar sobre Hoje Eu Quero Voltar Sozinho,
que, pra mim, é um filme muito bom, é um clássico do cinema brasileiro, porque ele foge de muitos estereótipos que muitas pessoas colocam no cinema brasileiro, que é filmes sobre tráfico, droga, marginal, Favela, favela, comédia. sequestro, comédia, ai, fiquei rico, Putaria. putaria, essas coisas aí. E Hoje Eu Quero Voltar Sozinho é um filme que foge totalmente desses padrões, que é sobre um romance gay entre dois personagens, que é o Leonardo e o Gabriel, interpretados pelo Guilherme Lobo e o Fábio Aldi, que é um filme que fala sobre um garoto que é cego, que no caso é o Leonardo, ele é cego, e ele simplesmente se apaixona pelo amigo dele, que é o Gabriel, e eles começam a ter um romance ali. E é um filme muito bom porque tem essa questão que traz essa pauta LGBTQIA+, mas também essa pauta de pessoas com deficiência, sabe? E é um filme muito bom de se assistir, é um filme muito bonito, é um filme muito suave, leve, sabe? Porque, querendo ou não, a maioria das produções que envolvem um casal LGBTQI sempre acaba em tragédia, um morre, enfim. E Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, ele é feito pelo Dani Ribeiro, né, o Daniel Ribeiro, que é diretor do filme. E Hoje Eu Quero Voltar Sozinho é uma continuação de um curta-metragem também feito pelo Daniel Ribeiro, que fala Eu Não Quero Voltar Sozinho. Então, é um filme que tem essa história já contada anteriormente, e foi só uma continuação, digamos assim. É claro, você não precisa assistir o curta-metragem para você poder estar assistindo o filme. Você pode assistir o filme normalmente, porque você vai conseguir entender tudo direitinho. Mas é um dos filmes de amor entre duas pessoas que, tipo, sabe, realmente estão apaixonadas uma pela outra, sabe? Eu acho que vale muito a pena assistir Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, é um tesouro do cinema nacional. É um filme que, aliás, ele foi indicado ao Oscar em 2014 por melhor filme estrangeiro. Infelizmente não ganhou, porque, né, o Oscar odeia terror e latinos. E ele ganhou o prêmio TED Award no Festival de Berlim em 2014 também. É um filme lá de 2013, então faz bastante tempo. Então, vale a pena assistir Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, é um clássico que eu gosto bastante. Indico muito quando alguém pede algo do cinema nacional para assistir, porque, querendo ou não, muitas pessoas não conhecem esse filme, porque ele é de uma editora não, uma produtora um pouco mais independente, digamos assim, mas vale a pena você assistir. Você falou essa questão dele ter sido indicado, e a gente não para e pensa, né, o quanto que, tipo assim, quanto que isso é revolucionário, né? Uhum. Principalmente por ser um filme da temática LGBT, ele fica mais Sim. revolucionário ainda. Eu acho que o Oscar, né, é uma grande premiação que só pelo fato de você ser indicado já é algo muito grande. Você sendo de cinema brasileiro é algo muito grande, aí sabe? Agora coloca na lista, latino, Uhum. sobre pautas LGBT, sobre Tem minorias. Então, assim, uma pessoa cara, cega, PCD, cara. então, tipo assim, um filme chegar a esse tipo de indicação, pra mim, ele vira indiscutivelmente um clássico, e eu acho que isso é independente da qualidade, Uhum. por conta dessa quebra de padrões, de todas essas coisas, ele pra mim também é automaticamente um clássico. Sim. Já que a gente tava falando de filme brasileiro, eu vou falar de outro filme brasileiro também, só que esse aí provavelmente ninguém assistiu, mas ele é um clássico, ele é historicamente um clássico, que é Deus e o Diabo na Terra do Sol. Só o nome é muito bom. Deus e o Diabo na Terra do Sol. Não só o nome quanto o design. O pôster do filme também é maravilhoso. Se eu não me engano, o pôster do filme foi até premiado. Ele é até referência do design. Quando eu fazia design, a gente até estudou sobre esse pôster na época. Ah, que você é formada em designer, né, bebê? Então, assim, pra você ver como que o filme é bem feito. É um filme do Glauber Rocha, de 1964. Uhum. E esse filme ele é o precursor do cinema novo, cara, no Brasil. Quando fala em cinema novo, né, que é aquele cinema da ditadura e tal, ele é o principal filme que é mencionado. Então, assim, é um puta filme nacional. E ele conta a história do Manuel e da Rosa. Eles moram no Nordeste, no sertão nordestino. E aí acaba que o Manuel ele se envolve com um padre, né, com um grupo religioso, que, se eu não me engano, é Sebastião, o nome do cara. O Sebastião ele acaba sendo assassinado num massacre. E o Manuel acaba indo pro outro lado, que é o lado do diabo, digamos assim. Sim. Por isso que o filme chama Deus e o Diabo na Terra do Sol. Porque a gente vê sob as duas perspectivas. Depois que o cara morre, o Sebastião, ele vai para um cangaceiro, que é o Corisco, que é o melhor personagem desse filme. Depois que o Corisco chega, o filme sobe de patamar de forma absurda. É um filme ainda em preto e branco, mas que é uma ótima história, sabe? Eu não acho que é a Mona Lisa brasileira, igual muita gente trata,
Mas eu reconheço a importância e também reconheço a qualidade desse filme. É de qual ano o filme? Ele é de 1964. Nossa, ditadura. É exatamente do ano que começou a ditadura. E é o que eu te falei, cara, é o maior expoente do cinema novo e é o filme que consolidou, né, o Glauber Rocha, cara. Antes desse filme não existia Glauber Rocha. Sim. Então, assim, você já vê o tamanho desse filme a partir disso. Olha, eu particularmente nunca assisti esse filme. Eu não gosto muito de filme de tiro, de morte, etc. Mas eu gostei dessa sinopse, eu gostei dessa questão de religião envolvida, porque eu gosto muito quando envolve essa questão de religião, de Deus, diabo, inferno, céu. Eu acho isso muito bacana. Quando bem trabalhado, traz pra gente muitas opiniões, muitas formas de ver o mundo e por aí vai. O filme, ele entra nessa perspectiva, é por isso que ele chama Deus e o Diabo na Terra do Sol, né? O Sol é o Nordeste, o Deus é o cara do culto religioso que ele se une e o Diabo é o Corisco, que é um cangaceiro, vida louca. Então, tipo assim, o Manuel, ele experimenta desses dois mundos e ele fica naquele choque, sabe? Naquele choque de tipo, pô, qual lado que eu tenho que seguir? Sim, porque sim. ele vê a opressão no Nordeste, ele, sabe? É um filme que ele é muito nacional, sabe? Tipo assim, ele é um filme que ele é difícil de assistir. Por Porque quê? por mais que eu esteja falando bem dele, ele acaba não sendo tão identificável para a nossa realidade. Ele é um pouco, digamos, lento, talvez. Não é que ele é lento, mas tipo assim, a maioria das pessoas que eu já conversei sobre o filme não curtiu o filme. É igual eu, tipo, respeita o filme, mas não é aquela Reconhece o mérito, reconhece quanto ele é enorme. Mas, tipo assim, não é o meu filme brasileiro favorito. Sim. Sabe? E da maioria das pessoas que eu conversei também não é. Ele é um filme que ele é difícil de assistir. Eu simplesmente não sei explicar o porquê, sabe? Mas ele é um filme que Mas ele o que vale é a indicação. o que vale a indicação. E é o que eu falo. Eu acho que, pela motivação histórica, é importante estar dando uma conferida nesse filme. Eu acho que o cinema nacional ele tem muitos clássicos que muitas pessoas, por esse preconceito, né, que eu tinha falado em relação à própria língua, ao próprio cinema, simplesmente não quer assistir nada. A gente também tem várias séries clássicas que as pessoas deveriam assistir, como Os Normais, que tem a Fernanda Torres, o Selton Mello. E a Fernanda Torres foi Indicada ao Oscar. Nossa, se você viu a Fernanda Torres, totalmente Indicada indicada. ao Oscar. Nossa, olha, a gente tava falando sobre clássico, a gente acabou falando sobre Fernanda Torres, porque hoje é o dia de comemoração. Porque Hoje festa. vai chegar em casa, fazer um churrasco, sabe? Colocar lá uma placa Fernanda Torres, bem-vinda de volta, minha menina, bem-vinda, welcome back, essas coisas Todo tudo. mundo vai levar bebida à carne, menos ela vai entrar sem E nada. ela vai entrar de graça, ela é VIP. É tipo isso. Mas enfim, prossiga. Eu acho que o cinema nacional, ele tem vários outros clássicos, né? Como Eu Já Quero Estar Sozinho, Deus e o Diabo na Terra do Sol. A gente tem Minha Mãe é uma Peça, também, que é muito bom, interpretado pelo maravilhoso Paulo Gustavo. Tem Tapas e Beijos, que é uma série que está sendo muito mais reconhecida agora com as indicações da Fernanda Torres. Eu estou revendo Tapas e Beijos, é muito bom. Eu sou praticamente a Fátima, porque eu sou um pouco maluca. Eu amo o Jorge, eu amo a Sueli, eu amo o Djalma, a Flavinha, um saco, e por aí vai. Acho que fica uma indicação a mais aí também, né? Eu acho que a gente fez uma lista e a gente acabou citando muito mais coisa além da lista. Eu acho isso muito bacana, que a E gente ainda acabou tem desenvolvendo mais- E bastante. ainda temos mais um filme pra falar. Você tem mais um? Eu não tenho mais Então nenhum, eu tenho não. mais um pra falar. E é por isso que eu vim com essa camisa. De novo, né? Igual no episódio passado, que eu fui com a camisa de Stranger Things pra falar de Stranger Things. Hoje eu tô aqui pra falar de Espada na Lei. E eu vim com essa blusa da Disney, porque é um filme da Disney. E óbvio que eu não tenho a camisa do Espada na Lei, então eu tive que vir com algo mais próximo É de que qual era da ano, Disney. Fada ali? Se eu não me engano, é de 1963. Meu um ano Deus antes de do Deus e a Viagem na Terra do céu. Sol. Aham. Ou talvez seja de 64. É de um dos dois. E, cara, Espada na Lei é uma história simples. Talvez você conheça e não lembra. Posso falar? Enfim, é a história do Rei Arthur, cara. Só disso aí já é um clássico. Eu posso falar um negócio? Pode eu não falar. conheço nada do Rei Arthur. Todo mundo fala, o Rei Arthur tem uma espada. Tudo sei que eu tem conheço também é desse Eu filme, sei que tem relaxa. uma espada cravada numa pedra que tem que tirar. A sinopse do filme é essa. E Foi quem o tive Arthur. foi ele, Ai, exatamente. que E mecanismo. aí a sinopse do filme é essa. A sinopse do filme literalmente fala, tipo assim, pô, Ai, todo quem mundo tirar a fala espada sobre da isso, pedra vai virar o rei, sabe? A sinopse do filme Aí é fala que não é sobre força, é sobre, sei lá, o poder da amizade. Jornada do Herói. Jornada do Enfim, Herói. Só que, tipo assim, esse filme ele acabou ficando mais conhecido pela figura do Mago Merlin. É o O Mago Merlin, Merlin, aquele sabe chapéu aquele Merlin de branco não, chapéu azul, barba branca grandona. e uma roupa toda E azul. uma roupa toda azul. Que O Merlin, ele é desse mecanismo. filme. O Merlin, ele virou assim, um personagem, tipo, um puta Não, personagem o da Merlin, cultura eu popular. lembro o Merlin. E tipo assim, Eu sei que tem filme do Merlin também. não sei se tem filme do Merlin, mas tipo assim, o Merlin virou um personagem tão foda na ficção, pro mundo da Disney,
que ele aparece no Kingdom Hearts, no jogo, e ele aparece no Ah, Princesinha o Sofia. jogo. Princesinha Sofia. Ah, mas toda princesa parece Princesa Sofia. Sério, isso aí eu não Juro, sabia. tem a eu não Branca de sabia. Neve, Princesa Sofia, horrível, gente. Isso aí eu não sabia. Eu coloquei porque eu achei muito interessante, mas eu achei que, tipo, que era só ele que Eu tenho aparecia. certeza que o Mestre dos Magos, Nunca vi Caverna Princesinha do Dragão, Sofia, então. foi inspirado no Merlin. Tenho certeza absoluta. Mas, tipo assim, eu acho que a maioria dos magos, Essa, querendo ou não. essa figura do Merlin acabou virando, assim, Muito a, simbólico. a consolidação do personagem. Porque, tipo, ninguém lembra desse filme, mas Mas o todo mundo Merlin- já... Não pode não lembrar do Merlin, mas já viu o personagem. É porque a maioria dos feiticeiros, né, como eu tinha dito, provavelmente são inspirados no Merlin, no designer dele, ou no personagem, porque faz muito sentido uma coisa E, dessa, assim, gente. E o que a Disney fez com o Merlin é muito foda, que ela criou aquele mentor engraçado, Sim, que é sim. funcional, que tem um timing bom. Ah, é o personagem alívio cômico, digamos assim. Ele é um alívio cômico, mas também é um professor. Então, tipo assim, o Merlin, ele é um personagem icônico desse filme. É como se fosse o tutor do Arthur na jornada do herói. Isso mesmo. E, tipo assim, aí eu fiquei questionando. Eu coloquei esse filme na lista de clássicos, porque, pô, é um filme da Disney dos anos 50, então ele Ah, a já Disney é tem um vários clássico. clássicos, a Disney tem vários Então ele clássicos. já acaba virando um clássico um pouco por causa disso. Mas o que me veio pensar sobre isso é por que esse filme talvez não seja tão reconhecido quanto outros. Eu acho que talvez seja por causa do ano de lançamento, 1964. As pessoas têm muito preconceito em ver filmes mais antigos. Eu não sei porque... Eu conheço pessoas que, tipo assim, ai, se for dos anos 90, eu não assisto. Gente, assistam filme, gente, de 1950, 60, Não, 50 para aí 70. também. Tem Nosferatu. Cara, assistam filmes, velho. Nosferatu é um clássico. Tipo assim, eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é abrir a nossa cabeça e falar assim, mano, eu vou assistir. Porque quando, tipo, primeiro que a gente adquire repertório assistindo. Nosso professor sempre E- fala isso. e além Um beijo de que- pros nossos professores. Um beijo pros nossos Estão professores. convidados. Estão convidados, né? Quem sabe em breve estarão aqui conosco. E, tipo assim, além de você adquirir repertório, você conhece várias outras histórias novas. Cara, eu já assisti filme de 1920, que é o Gabinete do Dr. Caligari, que é sensacional, É de cara. terror esse filme, não é? É de terror e ele é muito Ah, eu bom. sou cagão, não Ele é assisti coisa de extremamente terror. funcional, cara. Talvez um dia a gente pode falar dele, Sabe mas o que é o ele não pior? foco hoje. Quanto mais antigo, mais assustador é. Porque tem efeito prático é muito mais melhor do que efeito visual, né? CGI, essas coisas. Mas assim, mas aí eu fiquei pensando, porque você falou essa questão do filme antigo, mas, por exemplo, a Cinderela é um filme antigo que a gente conhece, que a gente tem esse costume Nunca de assistir. Você nunca assistiu? Nunca vi Cinderela. Na Nunca vi minha Cinderela porque eu cabeça- tenho um pouco de preconceito. na minha Eu gosto cabeça- de A Branca de Neve, eu já assisti. Na minha Ai, cabeça, a Pequena Sereia é muito bom também. na minha cabeça, que talvez esteja um pouco voltada pra minha realidade. Todo mundo já viu esses clássicos, né? Branca de Neve. Talvez eu esteja falando algo muito voltado pra Apagando minha as realidade. luzes. Mas, tipo assim, mas é porque na minha cabeça. É porque, cara, eu cresci assistindo esses filmes. Eu via, tipo, 30, 20 vezes. Então, pra mim, todo mundo já viu Peter Pan, já viu esse aí. Ai, Peter Mas Pan é muito esse bom. aí é um que eu falo, que eu não vejo a galera ter esse tipo de conhecimento sobre. Entendeu? Por Tem isso aquele que- de Atlantis também, que não é? Eldorado, Caminho para Eldorado, que o também são Caminho clássicos da da Disney. Atlantis. Tem esses filmes aí da Disney, mas eu optei em trazer um outro hoje. Eu pensei em um mais pra frente, mas que eu pensei que ele não fosse tão clássico. Aí eu falei assim, eu vou tirar da lista. A gente podia falar sobre os filmes da Disney Um dia a gente talvez. vai falar sobre os filmes da Disney, com certeza, que merece tópico. Tem vários filmes da Disney aqui que eu gostaria de falar. Mas, enfim, fica um mistério do porquê que esse filme ele não é reconhecido entre os Eu acho clássicos. que é por causa do ano de lançamento. Porque, assim, esse filme ele tem muito daquela parada de reutilizar animações. Ele tem uma animação que é reutilizada do Bambi. Mas, tipo assim, mas o público casual nem nota isso, cara. É porque as pessoas, elas simplesmente, às vezes, descartam alguma coisa. Então, sei lá, eu acho que, tipo assim, que esse filme, ele só, a crítica, a galera só não gostou. Mas, é o que eu te falei. Peter Pan é consagrado, todo mundo conhece. Cinderela, todo mundo conhece. Eu acho que esse filme só não bateu com a maioria das pessoas mesmo. Bom, eu acho que por hoje a gente pode encerrar nossas indicações de filmes. A gente resolveu trazer esses clássicos pra vocês, não tão clássicos, digamos assim, porque a gente mesmo já assistiu esses filmes, a gente sente que são filmes que a maioria das pessoas devem assistir, e querendo ou não, são filmes que são famosos, mas não tão famosos pra furarem a bolha, sabe? Alguns são menos do que deveriam ser, né? Nossa, minha mente aqui bateu aqui duas informações, não consegui adquirir. Alguns são menos famosos do que deveriam ser. Deus e o Diabo na Terra do Sol. Menos famosos. Deveria ser sim. extremamente mais famoso do que é. Entendo, agora sim. Uhum. Eu sou um pouco ruim com palavras combinadas. Você falou muito rápido, igual a Nicki Gente, Minaj. dia de semana a gente fica Dia de mais semana, assim gente. mesmo, Hoje é calma aí. quarta, hoje é quinta-feira. Amanhã a gente vai estar de boa. Amanhã Hoje a não. gente- é. Hoje, peraí também.
Enfim, mas eu acho que esses clássicos são recomendações nossas, devido ao fato de a gente ter um contato muito bem com esses filmes. A gente também conhece outras pessoas que viram esses filmes. E acredito eu, também o Lawrence, provavelmente, que vocês devem sim assistir pelo menos algum desses filmes que a gente citou aqui, porque vale muito a pena. E tipo assim, sabe, eu acho que todo filme é um filme até o momento que você assistir ele. Eu sei que tem muita gente que tem preconceito, tipo, eu não vou assistir tal filme porque todo mundo fala que é ruim, mas, sabe, talvez sua opinião seja diferente das outras pessoas, sabe? Então vai assistir o filme, vai fazer uma pipoquinha, etc. É o que eu falei é o que eu falei nesse episódio, galera. Só pra finalizar, assistam filmes. Tipo, Exato. só assistam. Não vão seguindo da opinião de, isso aqui é ruim porque é Não mal é porque o nosso avaliado. conteúdo é sobre filmes, tá? É só porque a gente assiste muitos Não, filmes. é tipo, não, cara, assistam coisas, tipo, de verdade. Que aí você tem repertório, você sabe mesmo se aquela parada é boa, se é ruim. Então, assim, são clássicos desconhecidos, mas que poderiam estar sendo conhecidos. Exato. Então, assim, Nossa, assistam você filmes. deu uma ótima descrição agora. Deu uma ótima descrição, não deu frase de efeito, assim. Frase de efeito pra finalizar com chave Com de ouro. certeza. Então é isso, a gente gostaria de agradecer vocês por nos verem em mais um episódio E nos ouvirem. e nos ouvirem. É isso. Muito obrigado, galera. Até o próximo episódio. Até breve. Tchau, tchau.